Ora, boa tarde a todos, muito bem-vindos. Numa bela tarde de sol cá em Portugal, pelo menos. É preciso ter um certo gosto e uma certa vontade para nos dedicarmos a uma prática muito mais calma e introspectiva, numa tarde tão chamativa, talvez, com o sol e o tempo ameno, pelo menos aqui onde estamos. E, portanto, é bom nos darmos esta prática. Estava aqui a pensar antes de começar na questão da prática. Muitas vezes as pessoas pedem conselhos, perguntam o que fazer, como fazer, e muitas vezes as pessoas também se dirigem aqui ao mosteiro com algumas questões, e a parte mais difícil da prática é mesmo fazer. Nós às vezes temos muitas questões, será que estamos a fazer bem, o que é que devemos fazer, e acabamos por não fazer. E isso às vezes é uma armadilha da mente, digamos assim, é um truque da mente para deixar para depois aquilo que podemos fazer agora e achar que talvez ainda não tenha a técnica toda, talvez ainda não tenha o conhecimento, e as outras desculpas que nos damos também já as conhecemos, não é? Temos muito que fazer, estamos cansados, etc. São desculpas às vezes com a sua razão, mas às vezes são desculpas. E portanto é bom termos isso em atenção. É questão da prática, é fazer. E já sabemos que prática não é só prática formal, mas a prática formal tem realmente uma substância profunda, digamos assim, que, que eleva a mente e que eleva o coração e que nos dá uma perspectiva para o resto do dia e para o resto da vida. E portanto é um aprofundamento que, sem esse aprofundamento, não fazemos esse aprofundamento. Isto é tão simples como isto. E às vezes indagamos porque é que as coisas são de uma certa forma, porque é que uma situação nos está a moer tanto, e às vezes é questão da nossa perspectiva. Nós não conseguimos estar destacados suficientemente de uma situação, porque não conseguimos estar destacados suficientemente de nós próprios, da nossa percepção de ser humano com personalidade. E portanto é interessante, é importante fazermos esta prática na qual olhamos para o nosso interior e percebemos o que é que realmente somos ou o que é que realmente não somos. Sem essa perspectiva a ser cultivada diariamente, ou pelo menos tão frequentemente quanto possível, há outras forças que nos puxam para uma identificação com este corpo e com esta mente. E às vezes pensamos em forças positivas e forças negativas, etc. E não temos que pôr as coisas nesse plano, como se houvesse uma intenção malévola de um lado e uma intenção benéfica do outro. Não é que isso não seja válido, pode ser muito válido, mas o importante é perceber que há forças de atração diferentes para planos diferentes. E todas têm a sua função. E nós temos que perceber para o nosso ponto, nossa vida, no que é que temos que colocar realmente a nossa atenção, ao que é que aspiramos. E, portanto, é uma prática de autoconsciência muito grande, e que requer realmente um momento de astuta, um momento de arguta, um momento em que estamos a perceber o que é que está a acontecer naquele momento, sem nos deixarmos uh, deslumbrar, às vezes, por certas situações, porque quando nos deslumbramos e deixamos ir, digamos assim, a certas situações mais agradáveis, depois é fácil deslizar nas situações mais desagradáveis. Sermos levados por um ímpeto de raiva, ou de rancor, ou de melancolia, ou de depressão. E portanto, nesses extremos, quando contribuímos para um extremo, contribuímos para abrir a porta do outro extremo também. É por isso que este caminho do meio é tão subtil, ao fim e ao cabo. Vamos então começar com a nossa prática deste sábado à tarde. Podem fazer umas respirações profundas para oxigenar a mente, para resgatar a nossa luz interior, para deixar as poeiras, digamos assim, soltarem.
com consciência do espaço onde estamos, com consciência do corpo no espaço onde estamos. Com consciência do deixar ir os momentos, as histórias anteriores, as conversas anteriores, os pensamentos anteriores. Estabelecidos na nossa prática, não é preciso nem mais um momento. Só neste momento apercebemos perfeitamente de onde estamos, de como estamos, e isso é consciência. Aqui e agora, se perguntarem a vós próprios como estão, onde estão, é claro que sabem responder. Basta olhar para saber. Quando se perguntam como estão, o estado de espírito, reparem se há alguma camada adicional que vem logo de seguida a dizer não estou bem, ou coitado de mim, ou não estou com tanta clareza mental como podia, estou confuso, estou sonolento, estou demasiado agitado, estou muito extravasado, não me consigo concentrar. Reparem no julgamento que vem imediatamente a seguir. Façam outra pergunta a vocês próprios, mas antes da resposta, reparem se há algum momento de silêncio e antes de formularem a pergunta, reparem no momento que vem antes da pergunta e talvez no momento que vem depois da pergunta, o momento que antecede a pergunta. Podem formular mentalmente, como por exemplo, como está o meu coração? Antes da próxima pergunta, reparem no espaço que antecede. Façam qualquer pergunta que achem benéfica. E vão se coligando com esse silêncio que existe entre as perguntas, entre as palavras, entre os pensamentos. Sentados numa posição confortável, com as costas direitas, o sentido da energia a subir a coluna, cabeça elevada, como que segura por um fio, pescoço direito, mas descontraído, ombros descontraídos. Estado mental presente. Estado emocional presente. Conhecer, aceitar. Vamos levar a nossa atenção às várias partes do corpo. Começamos pela planta dos pés. Sensação nessa área.
conhecer a sensação nessa área. Estamos todos juntos a fazer isto. Os dedos dos pés, ponta dos dedos dos pés, peito do pé esquerdo, calcanhar do pé esquerdo. Conseguimos ficar aí? Sentimos a mente a fugir, querer fazer outra coisa. Voltamos ao nosso ponto de apoio, da nossa atenção, da nossa consciência, calcanhar do pé esquerdo. Conseguimos nos coligar com um ponto aí. Conseguimos ir ao osso, presentes aí. A mente tenta mexer-se ou não. Ficamos aí. Nosso tornozelo esquerdo, nossa canela esquerda, barriga da perna, joelho, sensação na parte da frente do joelho, parte posterior da perna, da coxa, até a anca,
Qual é a sensação? Zona lateral esquerda do tronco, até a axila, até o ombro, ligação do ombro ao pescoço, ligação ao outro ombro, parte direita do tronco lateral, descendo até a anca, até a coxa, ao joelho, parte da frente do joelho direito, parte de trás do joelho direito, canela, barriga da perna, tornozelo, peito do pé direito, calcanhar, planta do pé, sensação, dedos do pé direito, pontas dos dedos, vamos até à pressão da almofada, do banco ou da cadeira, nossa região abdominal, as nossas costas, a coluna, começando por baixo, as vértebras, subindo pela coluna acima, passando pelo pescoço, sensação da caixa craniana como um todo, sensação no alto da cabeça, sensação na testa, nos olhos,
interior dos olhos, cana do nariz, maçãs do rosto, lábio superior, interior da boca, sensação, lábio inferior, o queixo, garganta, caixa torácica, coração, sensação no coração, lá dentro, vamos ficar agora com a nossa respiração por alguns momentos, conscientes das inspirações, presentes, conscientes das expirações, presentes, aqui e agora. A mente foge, trazemos-la de volta. Desejamos bem esta forma de vida, inspiramos, desejamos bem a todas as formas de vida, expiramos, presentes, conscientes na respiração. É um espaço que nos damos a nós próprios, paciência, de calma, de tranquilidade, conscientes da inspiração, conscientes da expiração.
Se notarem que uma parte do corpo fica tensa, como os ombros, podem descontraí-la, voltar à respiração. Conscientes do ar a entrar, conscientes do ar a sair, o corpo a respirar como um todo, o oxigênio a ser levado a todas as células do corpo, aos ombros, aos pés, às mãos, ao cérebro, ao coração, o corpo a respirar como um todo. Conscientes do espaço à frente do nosso coração, à frente do peito, conscientes do espaço acima da cabeça, à volta do corpo, conscientes desse espaço, conscientes do espaço mais ao lado, mais ao largo, conscientes do espaço dentro da sala, do quarto, conscientes do espaço à volta do quarto e da sala e da casa, do edifício, espaço acima do edifício, conscientes do espaço mais à volta, por cima das outras casas, das árvores, das ruas, espaço à volta do globo, da Terra, conscientes desse espaço e mais ao largo. Desejamos o bem a todas as formas de vida dentro desse espaço, possam ter paz, felicidade, coragem, discernimento, lucidez, bondade. Voltamos ao espaço à volta da casa,
espaço dentro do quarto, espaço à nossa volta, espaço dentro de nós, sensação do corpo, aqui sentado, vamos descer pelos nossos ombros, pelos braços, cotovelos, antebraços, os pulsos, as costas das mãos, nós dos dedos, ponta dos dedos, palma das mãos, dando início assim ao término desta sessão. Podemos mexer as mãos um bocadinho, abrir os olhos ou não, como quiserem. Reconhecimento do estado de espírito, sensação de gratidão para connosco próprios, nos darmos este bocadinho. Acaba por ser como dar um bocadinho de espaço e de paz a uma vida impessoal, a uma parte do todo, como que purificando essa parte, aumentando a consciência dessa parte, despertando essa parte. É um bocadinho que de certo nos compete fazer. Outras partes do mundo podemos ter uma ação nelas também, uma missão, uma ação, um papel a desempenhar, mas esta parte do mundo é de certeza a nossa missão. O bocadinho em que nós estamos, o bocadinho que usamos para nos transportar na vida. Ocorreu-me falar de uma questão que muitas vezes é colocada, ou que surge, que é a questão de ser espontâneo. Como é que nós somos espontâneos no caminho espiritual, ou que devemos ser sempre espontâneos, ser sempre nós próprios. O que é que isso quer dizer realmente? São ideias que trazem um carisma bonito e um carisma que confere uma certa aparência, vou dizer, de liberdade. Mas realmente há aqui uma questão que não pode ser deixada de parte de todo. Existe também esta questão de nós já sermos iluminados e já sermos despertos, não é? Portanto, é só saber isso, ou lembrarmos disso e já está tudo feito. Nesta terra não há nada assim, não há nada que não se faça sem nenhum esforço, senão todos os caminhos propostos por todos os mestres e sábios e praticantes e yogis que já cá estiveram nesta terra e que ainda estão e que ainda vão estar, não servia para nada, senão não havia caminho, não é? É realmente uma postura interessante esta questão de nos colocarmos num ponto em que há um ponto impessoal em que realmente abrimos mão de tudo. E aí podemos estar presentes de uma forma completamente impessoal e é como se houvesse um não movimento, ou não há um movimento, e não há um querer, não há um almejar, não há um futuro, não há um passado. É verdade. É só existe o momento presente e estando plenamente consciente nesse momento presente, as coisas acontecem. É verdade. Mas para chegar a esse ponto de discernimento e de consciência e de tranquilidade e de paz, há muito trabalho para fazer. E às vezes podemos ter momentos desses, e se eles não são, a menos que eles sejam um contínuo na vossa vida, na vida de cada um de nós, há sempre algo a cultivar. Há aqui é quase como uma antítese, é interessante, porque ao mesmo tempo que há algo a cultivar, esta sensação de não haver um ser a cultivar é interessante.
é podemos perceber, podemos compreender mais como um movimento daquilo que a vida tem para fazer, em vez de nos identificarmos com o ser que está a fazer este processo para um dia acontecer isto, ou mesmo para ajudar. É interessante tirarmos o que acontece quando tiramos o sujeito da frase, quando fica só o verbo, na nossa própria prática, na nossa própria experiência. Estou a dizer só como sugestão, não tem que fazer isso forçadamente. É só uma sugestão em termos de ideia, de noção, de pensamento. Mas o que de certo é muito importante é realmente quando olhamos para o caminho, não é só ser espontâneo. É muito bom ser espontâneo quando somos despertos. Aí sim podemos ser espontâneos. Está tudo no sítio certo, digamos assim. Estamos com a mente limpa, estamos com a mente tranquila, o coração está feliz, alegre, simpático, atencioso para connosco e para o próximo. Podemos deixar fluir à vontade. Mas esse ponto tem que haver ao mesmo tempo um ponto de atenção, de prestar atenção se é mesmo isso que está a acontecer. É claro que o caminho de purificar a mente, de purificar o coração, é claro que tem esforço. Quando nós falamos do caminho óctuplo, um dos fatores é o esforço correto. E podemos falar desse esforço correto, por exemplo, como é que nós praticamos, como é que pomos isso em ação, não é? Então, se olharmos para este esforço de termos algum hábito em nós, um hábito de pensamentos ou um hábito emocional, às vezes é uma tendência também, não chega a ser um hábito, que seja nocivo, como é que damos descontinuidade a esse hábito? O que é que podemos fazer para esse hábito não continuar? E é claro que a primeira coisa é não agir sobre esse hábito, não o repetir. E aí vamos estar a quebrar essa tendência e esse movimento da nossa mente ou do nosso coração e dar espaço para que outros movimentos possam surgir, outros movimentos mais benéficos. Essa é uma parte do esforço correto, é não dar continuidade, não cultivar hábitos nocivos que já tínhamos. Outra parte do esforço correto é não ganhar novos hábitos que sejam nocivos, não é? Quando já estamos neste processo do caminho, vamos pensar que se calhar às vezes sentimos bem, sentimos mais em paz, mais contentes, mais descontraídos. Então, se calhar, vamos ganhar um novo hábito de ver a telenovela todos os dias. Faz-te conta. Um hábito que não tínhamos antes e que vamos incorporar. E que percebemos que se calhar até nos agita a mente, até que nos puxa pelas emoções no sentido negativo, etc. Mas como estamos bem, às vezes incorporamos um novo hábito porque podemos. E é preciso estar muito atento a estas coisas, porque são coisas que nos vão tirar o tapete debaixo dos pés. É claro que a outra parte é continuar a cultivar os bons hábitos que temos, não é? Se temos o hábito de beber chá de camomila ao fim do dia, ou de meditar antes de nos irmos deitarmos, ou de estarmos atentos aos nossos pensamentos durante o dia e de termos esta atenção antes de falarmos de onde é que veio o nosso impulso. Se temos esse hábito, então é um hábito bom a continuar a cultivar. E se não temos algum hábito bom que nos apercebemos que não temos, então o esforço para começar a ter esse hábito é muito interessante, porque às vezes há muita resistência. Imaginem, às vezes as coisas não podem vir também do ideal, como beber chá de camilo ao fim do dia, não quer dizer que seja sempre bom, obviamente, não é? Ou como beber chá verde de manhã. Às vezes temos o ideal, não é? Temos que tomar curcuma e beber chá verde e beber sumo de limão e um copo de água fria. Às vezes são ideias e também não podemos seguir todas porque às vezes não são ideias. E às vezes são ideias que não são boas para nós, por alguma razão. Portanto, aí temos que estar, diria mais do que não é tanto o ser espontâneo, mas é estar em sintonia com o momento presente. E para isso, já sabemos que a consciência e tudo o que estamos a falar aqui fazem com que possamos mais e mais estar nesse discernimento dessa sintonia. E aí sim podemos cultivar um novo hábito, mesmo que não tenhamos uma resistência forte a fazer, como fazer yoga de manhã, por exemplo. Não nos apetece nada. Mas só o esforço para chegar ao tapete de yoga já faz quebrar as nossas tendências mais melancólicas até, mais que nos deitam mais para baixo. Então é interessante perceber isso. É tudo um estudo, sabe? É interessante que estamos a falar aqui do esforço correto, de adquirir novos hábitos, de abrir mão de hábitos antigos que são nocivos, e é tudo um estudo. E isso é interessante porque nos leva. Outra das coisas a cultivar, não é?
os 7 fatores de iluminação, e um deles é a investigação interior, esta motivação para a investigação interior. E isso é uma coisa que nos eleva, não é? Que traz clareza mental, é uma alegria. Quando temos esta vontade e quando nos dedicamos mesmo a perceber o que é que está a acontecer cá dentro, há uma alegria muito específica que vem com isso. E é interessante, esse é um dos chamados, um dos 7 fatores de iluminação. É claro que para fazermos isso temos de ter uma certa tranquilidade, que é um dos outros fatores de iluminação. E portanto tudo isto são cultivos que se vão fazendo. Claro que um dos fatores de iluminação é a consciência, é estarmos conscientes no momento presente. Às vezes eu chamo de mindfulness, mas eu gosto mais, e a palavra portuguesa, não é? Chamar de consciência, estar consciente no momento presente. E portanto vamos integrando vamos nos lembrando destes elementos. Portanto, os 7 fatores de iluminação são consciência, é aquele que mantém todos os outros como em xeque, digamos assim, que percebe o que é que está a acontecer. Os outros é claramente a investigação interior, a energia, a concentração, a equanimidade, a tranquilidade e o sentido de alegria, até de, como se diz em português, de êxtase. Não é? É quase como um estado de graça, não é? É claro que são coisas que se vão cultivando, o mesmo sentido de alegria, de um estado de graça, digamos assim, é algo que se vai cultivando. E então é interessante perceber que há coisas para cultivar, há um caminho a fazer. Uma árvore não cresce sem água e sem alimentos. Não há essa possibilidade. E portanto há um caminho a trilhar. É interessante, por exemplo, com estes 7 fatores de iluminação, uma coisa que podemos fazer é tê-los em mente, se assim acharem que é devido, na nossa meditação. E, por exemplo, quando estamos a sentir-nos adormecidos, por exemplo, sonolentos, quando não temos energia suficiente, então vamos olhar para o fator de iluminação da energia, né? Trazer um sentido de energia, um sentido de puxar energia para cima. A energia também é esforço e empenho, porque quando estamos sonolentos, então precisamos de puxar esse esforço, essa energia. A investigação interior é o outro também que, quando sentimos sonolentos, é um dos fatores de iluminação que temos que faz sentido aplicar, e a alegria é outro dos fatores de iluminação que faz sentido aplicar quando estamos letárgicos. Pelo oposto, quando estivermos muito irrequietos, é claro que então aplicamos a tranquilidade, a equanimidade e a concentração, que é o que faz a mente ficar novamente mais restrita, digamos assim, mais focada. O restrito e o abrangente não são, podem ser usados ao mesmo tempo, digamos assim. Parece uma contradição, mas não é. Mente restrita porque está menos dispersa e, portanto, aí pode ter uma abrangência maior daquilo que está realmente a acontecer. Não sei se alguém tem alguma questão, tens vontade para colocar. Hoje falei mais que o normal. Tens a vontade para colocar se alguém tiver alguma questão. Vou tentar. Uhum. Ok. Nós temos o nosso. Aqui em Semedrama, já devem ter visto, no dia 13 e 4 de junho, temos o Vesak, que é a celebração do nascimento, da iluminação e da morte do Buda, é um dos mais conhecidos, uma das mais conhecidas celebrações do ano budista. Este ano existe a coincidência do Vesak, é no dia 3, que é um sábado, e existe a coincidência de coincidir com os anos do Ajahn Vajiro, do nosso abade, que faz 70 anos, e o nosso abade foi ordenado como monge no dia em que fez anos, por coincidência também, e portanto faz 43 anos de monge nesse dia. Vamos ter a visita do Ajahn Jayasaro, que é um monge que talvez alguns ou muitos de vocês conheçam, que normalmente vive na Tailândia, mas vem visitar a Semedrama Mosteiro nesse fim de semana, e só passa cá 2 noites. Ele ordenou-se juntamente com o Ajahn Vajiro, e portanto também é o aniversário de monge dele, digamos assim, dia 3. E vamos também fazer a inauguração do nosso stupa, que temos estado a fazer. Já abrimos uma vez para visita, que alguns de vós tiveram presentes, que deu para ver por dentro como estava. Agora a parte de fora está a ser concluída, esperemos.
E vamos então fazer a inauguração no dia 3. No dia 3 à noite, vamos fazer meditação até à meia-noite. E vamos fazer provavelmente uma circunambulação ao Stupa. E no dia 4, o Ajahn Jayasari, no dia 3 também haverá uma pequena palestra. E no dia 4, o Ajahn Jayasari e o Ajahn Vajir vão dar também uma nova palestra. Penso que relativamente cedo, porque o Ajahn Jayasari vai ter que sair nesse dia. Portanto, penso que essa palestra será talvez até por volta do meio-dia. Vai ser mesmo, tem que ser mesmo cedo. E depois talvez façamos uma nova celebração, digamos assim, no Stupa, um pouco com mais tempo. Portanto, esteja à vontade para vir, quem quiser. Alguém me perguntou se iríamos fazer live streaming das palestras. Nós ainda não conseguimos nos organizar nesse sentido, porque tivemos a brilhante ideia de, quando fizemos a sala de meditação, não pôr tomadas, de fazer com que o sinal da internet não chegasse à sala de meditação, para não influenciar na meditação, e portanto estamos assim. Uma vez já conseguimos fazer uma missão em direto de lá, mas havia muitos cabos e não era muito boa, digamos assim. Portanto, não sabemos se vamos conseguir, vamos conseguir fazer isso. Vamos ver se surgir alguém aqui que seja um expert nessas questões, pode ser que consigamos. Ora, muito bem. Muito bem, muito bem. É muito bom. Realmente é quando existe muito esta questão. As pessoas muitas vezes vêm ao mosteiro e têm. Eu ouço esta frase muitas vezes. As pessoas às vezes vêm ao mosteiro ou vêm ficar no mosteiro algum tempo e muitas vezes nos dizem: que bom, depois consegui manter a prática por 2 semanas. Dizem que bom, mas depois dizem: mas que pena que não consegui manter depois. É muito comum. E portanto, mas é assim, esta questão de cultivar os bons hábitos é isso mesmo. Nós temos um ponto de inspiração ou um ponto que é mais propício para cultivar esses hábitos, e depois temos que arranjar recursos interiores para os manter ativos. E se não temos, claro que os interiores são sempre os mais importantes, mas às vezes temos que arranjar as condições na nossa vida para fazer uns pontos no nosso calendário anual para que esses hábitos sejam mantidos vivos. Se não conseguimos vir ao mosteiro, vamos tirar uma tarde e vamos ao parque ou à serra e vamos tentar reformular de alguma forma a energia e essa atitude e a consciência de manter esses hábitos vivos. É preciso, isto é como a força da gravidade. Se não fazemos nada, somos puxados para baixo. Ver se alguém tem mais alguma questão. Esta questão do caminho, de haver alguém a fazer o caminho e de chegarmos a um ponto em que existe só o caminho, digamos assim. Não existe alguém a caminhar. Portanto, é esta questão do já somos iluminados e do não se tem que fazer nada, ou há um caminho para fazer, mas quem é que faz esse caminho se nós não somos o corpo e a mente, etc. São pontos de investigação. A questão do esforço que tem de estar presente no caminho, quando tudo o que se acredita ou vende hoje em dia é a felicidade, alcançar objetivos com pouco esforço. Exatamente, e às vezes nós somos influenciados por isto sem nos apercebermos, porque até se calhar não vemos televisão, até se calhar não vemos as notícias, mas essas coisas chegam-nos, nem que seja quando vamos a passar na rua e as ouvimos sem estarmos conscientes delas, não é? E a nível visual, há muita coisa que nos chega a nível visual que tem esta influência em nós. Faça isto, compre este batom e vai estar feliz para sempre. É esta a chave. E nós, e nós não nos apercebemos que isto tem uma influência na nossa mente. E portanto, tudo o que implica esforço vai ficando um bocadinho renegado para segundo plano. E a vida já é tão difícil, já temos tanta coisa para fazer, etc, etc, etc. Mais uma coisa para fazer, e por isso é que é importante esta noção de nos darmos espaço a nós próprios. Quando começamos a nossa sessão de meditação, é um espaço que me dou para mim próprio. Não é mais uma coisa que tenho que fazer para estar bem. Também é. Mas só quando olhamos da outra perspectiva,
é um espaço que nos damos a nós próprios, é um presente que nos damos a nós próprios. Quando nós vamos de férias para algum lado, nós não pensamos, agora que tenho que pôr mais esta coisa no meu horário, no meu calendário. Não, o Ajahn Chah tinha esta frase, não é? As férias do coração, the holidays of the heart, para a meditação. E se pensarmos nessa perspectiva, vamos estando mais disponíveis ou mais predispostos a poder estar nesse espaço que é mais arejado, digamos assim, não é mais uma coisa que temos que pôr no nosso calendário. E isto é um paradoxo. A vida e o caminho são feitos de paradoxos. Nós é que temos, com a nossa consciência e inteligência, compreender, perceber, ok, sim, é claro que no tempo cronológico tudo leva tempo, e fazer meditação, meia hora de meditação de manhã é menos meia hora que temos no dia para outras coisas, não é? Não nos estamos a iludir. E temos que ver realmente o que é que faz sentido em cada dia. Num dia seguinte temos que fazer outras coisas, mas realmente qual é o resultado, não é, da nossa vida a médio e longo prazo. E é isto mesmo que nos vamos desabituando, não é? Do médio e longo prazo pelo imediato, por tudo ser imediato. Mas realmente a vida é assim, não? São várias semanas, são vários meses, são vários anos, e portanto o que conta é como é que nós despendemos essas semanas, esses meses, esses anos. Claro que são todos feitos de momentos presentes, mas é por isso é que é importante não descurar e não descuidar esses momentos, porque senão pensamos, ok, não consigo estar presente o dia inteiro porque o trabalho isto, porque os colegas isto, porque as colegas aquilo, e são 8 horas do dia e só vamos conseguir meditar quando chegar a casa, e quando chegar a casa estamos cansados e temos o jantar para fazer e temos mais algumas coisas a acontecer, então só conseguimos depois quando formos dormir, e quando formos dormir estamos muito cansados e não meditamos, então só fazemos no outro dia seguido de manhã, que não fazemos porque temos que nos levantar para ir para o trabalho. Estou a falar por experiência própria. Pois, transmissão do Vesaco. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Portanto é assim, portanto, e depois passa um dia, passa outro, passa outro, passa outro. E passam anos, passam mesmo anos. E não estou a dizer isto para se sentirem desencorajados, antes pelo contrário, porque não é, não é só não é só no mosteiro, não é só por estar no mosteiro que se pratica, e não estou a dizer isso, porque também lembro de praticar sem estar no mosteiro, e era possível, não. Claro que o mosteiro é feito com o propósito da prática, portanto tudo aqui está feito para contribuir para que esse processo possa ser feito o mais facilmente possível, hum, mas não quer dizer que seja o ponto para todas as pessoas estarem, e portanto às vezes quando estamos na nossa vida lá fora, às vezes é esse o ponto para nós estarmos, e portanto é aí que conseguimos fazer o nosso caminho, é aí que vamos fazer o nosso caminho. E portanto não dá para deixar para os fins de semana, não dá para deixar para o fim do ano, não dá para deixar para as férias, porque senão passam-se mesmo anos. Né? Temos muito a história do quando entrar na universidade vou ser feliz, quando acabar a universidade vou ser feliz, quando me casar vou ser feliz, quando tiver o primeiro filho vou ser feliz, quando os filhos crescerem eu tiver mais tempo vou ser feliz, quando me reformar vou ser feliz. E depois estamos reformados e não cultivamos a felicidade interior independente das condições, não é? E portanto aí já vamos estar com menos energias, vamos estar com menos capacidade até às vezes física para fazer as coisas, e, e não cultivamos realmente, passamos 40 anos sem cultivar os 7 fatores de eliminação e o esforço correto e a observação das 4 nobres verdades, e a compaixão e a paciência e a inteligência, não é? E foram 40 anos que não é só que não nos preparamos para o momento em que podemos praticar. Não. Foram 40 anos, que calhar, menos conscientes, menos presentes, menos felizes. E são 40 anos. Ok. Vamos só então fazer um bocadinho de silêncio. Tive com uma pessoa há pouco tempo que me disse que na prática dele, que é uma prática já de muitos, muitos, muitos anos, hum, realmente quando ele para, hum, diz, é só, digamos assim, refastelar-se no silêncio, digamos assim. É só
digamos assim, estar presente com o silêncio. É claro que é um percurso feito com muito empenho, muito trabalho, e que não é que agora, não é que agora não haja nada onde se empenhar, não é? Mas é interessante ouvir estas experiências de vida. Vamos então só fazer um bocadinho de silêncio. Obrigado a todos. Vemo-nos numa próxima.